A senhora mesmo pode fazer, deputada. Tá. Solicitação do senhor Paulo Fernandes, coordenador do Espaço Cultural Afro-Banto, referente à reunião com a Comissão de Cultura e Comunicação Social e a Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. Eu coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Como voto o deputado Sérgio Meneghelli. A favor, pela aprovação. Eu também pela aprovação. Então, encaminho a secretaria para as medidas, para as providências necessárias. Convite da senhora Ruth Rangel, produtora e gestora cultural do Espaço Telema, para discussão, para participação na sessão que acontecerá no dia 19 de novembro de 2024, às 19h30, no Espaço Telema. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Como voto o deputado Sérgio Meneghelli. Pela aprovação, deputada. Eu também voto pela aprovação à secretaria para os encaminhamentos necessários. Neste momento, na forma regimental, por tratar-se de matéria de minha autoria, eu solicito ao deputado Sérgio Meneghelli que assuma a presidência, enquanto ele próprio fará apresentará o seu relatório no projeto de resolução de minha autoria, que altera a resolução 3.532, de 13 de novembro de 2013. A presidência está com Vossa Excelência. Cadê o relatório aqui? É o 2.3. 2.3. Projeto de resolução da análise de autoria da deputada Emiliana Lopes, que altera a resolução número 3.532, de 13 de novembro de 2013. Como relator, deixa eu pegar aqui, trata-se do projeto de resolução de autoria, como eu já disse, da deputada, né? E o registro que presente proposição apresentada com brilhantismo peculiar da ilustre deputada, ora é protocolizada no dia 4/7 de 2023, né, e lida posteriormente em sessão ordinária realizada no dia 5 de julho de 2023, onde for admitida sua regular tramitação pelo excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora. Em análise apurado o trâmite processual administrativo, verifica-se que a diretoria da redação realizou estudo técnico legislativo, apresentando sugestões quanto à redação, sem qualquer alteração substancial do projeto apresentado. Então, eu encaminho à Comissão de Constituição e Justiça e Serviço Público de Redação, igual da forma recebeu o parecer, pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. A derradeira matéria veio a esta comissão para exame de mérito e parece que o parecer dos termos do artigo 92 seguinte do regimento interno desta alcunça da Casa de Lei. Agora eu queria falar o parecer. Descrito o objeto do presente proposição, cumpre ressaltar que o parecer sobre a minha relatoria exige a análise do mérito quanto à conveniência e oportunidade em seus respectivos aspectos, quanto à política estaduais de cultura e de preservação da memória histórica do patrimônio artístico, cultural e ambiental, bem como da comunicação social, em conformidade com o artigo 67 e 92, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do regimento interno desta Casa, estando prejudicada qualquer análise sob o ponto de vista diverso que compete regimentalmente às demais comissões permanentes, como da área técnica legislativa. Assim, passamos à análise da justificativa do presente processo, que visa alterar
o artigo 2º da Resolução número 3.532, de 13 de novembro de 2013, institui a Comenda a Mérito Legislativo Rubens Braga para agraciar os escritores espírito-santenses. Ainda em obediência ao termo regimentais, aproveito como fundamentação a própria justificativa elencada no projeto de lei, né, referendou a mencionada iniciativa, a qual peço, data vênia, para destacar e trazer a colação de dita justificativa da ilustre deputada que assim reverberou. A medalha tem por objetivo outorgar uma honraria àqueles escritores que contribuem ativamente com a cultura espírito-santense e que insere dentro da comunicação social e das atribuições referente às comunicações. Feita a mencionada ponderação contra a fundamentação da proposição, registro, por fim, que, comum com o entendimento da outra comissão da Constituição e Justiça dessa Eclésica Casa de Leis, no sentido de que o presente projeto de lei, na forma que fora trazida à baila, não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade, dada a máxima vênia a qualquer entendimento contrário, pedindo a devida data vênia para reverendar a sua fundamentação. Assim, cabe registrar o projeto de resolução número 25/2023, afigura-se a total interesse cultural, face à sua mais cristalina evidência sociocultural, ao nosso estado do Espírito Santo, verificando-se do mesmo que o presente proposição legislativa, apresentada com brilhantismo, como sempre, né, pela deputada, contém-se um síntese para preciosos artigos que observaram a formalidade prevista no regimento interno. Entre parênteses, no número 2.715 de julho de 2009, e no nosso ordenamento jurídico. Diante do exposto, considerada a legalidade do projeto em análise, a sua oportunidade inegável à convivência em atendimento às recomendações regimentais. O meu voto é pela aprovação e queria, né, elogiar a deputada, né, para fazer essa importância e a grandeza de Rubens Braga, né, que talvez seja um dos, não só o mais famoso cronista do Espírito Santo, mas do Brasil. Eu gostaria de lembrar que a importância dele era tão grande que, antigamente, no jornal Hoje, da TV Globo, todas as semanas era lida uma crônica que ele fazia, né? Então, o projeto de lei pelos seus propósitos fundamentais. E como voto a favor, né? E fica aí os meus parabéns à deputada, realmente. Bom, eu acompanho o voto do relator, agradecendo profundamente as palavras carinhosas e elogiosas que o deputado Sérgio Meneghelli dedica à minha pessoa, e especialmente à pessoa do grande Rubem Braga. Acompanho o seu voto. Então, fica aprovado conforme o texto aqui. Muito obrigado. Bom, o senhor está devolvendo a presidência para mim, portanto. Só pelo projeto do Coronel Wellington. Sim. Bom, projeto de lei, o próximo 2.4 é o projeto de lei 236/2024, para análise de mérito. Autor, deputado Coronel Wellington. Ementa, ela declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa do Socol, realizada no município de Venda Nova do Imigrante. O relator é o deputado Sérgio Meneghelli, para quem eu passo a palavra. O deputado Coronel Wellington, na emenda, ele declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo
a Festa do Socol, realizada no município de Venda Nova do Imigrante. Né? A gente sabe da importância, eu preciso ler do que realmente trata o projeto, já que a comissão tem amplo conhecimento disso, deputada. Ou eu já vou pedir pela aprovação, porque eu também gostaria de parabenizar o Coronel Wellington e realmente divulgar, porque a palavra Socol não é tão comum e, infelizmente, muitos, até mesmo moradores, né, da região, não sabem o que é o Socol. E com essa aprovação, eu tenho certeza que isso vai ser mais divulgado, essa iguaria aí, que realmente é uma delícia e o povo todo gosta. Então, fica também os meus parabéns ao Coronel Wellington e nós votamos pela aprovação. Né? Encaminho à Comissão de Constituição e Justiça e Serviço Público, redação igual forma recebeu o parecer pela constitucionalidade jurídica e legalidade da boa técnica legislativa. Eu o parecer agora. Descrito o objeto presente proposição, cumpre ressaltar que o parecer sobre a minha relatoria se cinge à análise de mérito quanto à conveniência e à oportunidade aos seus respectivos aspectos, quanto à política estadual de cultura e à preservação da memória histórica do patrimônio artístico, cultural e ambiental, bem como a comunicação social em conformidade com o artigo 67 e 92, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º do regimento interno desta Casa. Assim, passam a análise da justificativa, o presente projeto que visa declarar patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo a festa do Socol, realizada no município de Venda Nova do Imigrante. E ainda, em obediência aos termos regimentais, aproveito, né, para a fundamentação da própria justificativa, elencar que o projeto de lei em questão, que assim reverendou a mencionada iniciativa, a qual peço data vênia para destacar e trazer à colação dita justificativa do ilustre deputado que assim reverberou. A origem da festa do Socol remonta os esforços da preservação, da promoção das tradições culinárias do imigrante italiano que se estabeleceram em Venda Nova do Imigrante. Com o passar do tempo, o Socol se tornou um símbolo da herança gastronômica italiana na região. E a festa foi estabelecida como uma maneira assim, de celebrar essa tradição, compartilhar com os moradores e turistas, como é a festa da polenta também realizada lá. Eu finalizo a justificativa quanto à importância do reconhecimento cultural no âmbito do Estado do Espírito Santo, assim se destacando o brilhantismo. A festa do Socol não apenas destaca a importância do Socol na gastronomia local, mas também fortalece os laços comunitários e promove o turismo cultural, atraindo visitantes de interesse na culinária italiana, né, que todo mundo sabe que é amada até por quem, assim, por todas as raças, digamos assim. Feito a mencionada ponderações quanto à fundamentação da proposição, registro, por fim, que comungo com o entendimento da outra Comissão da Constituição e Justiça dessa Igreja Casa de Lei, no sentido de que o projeto de lei, na forma que fora trazida à baila, não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade. Data Macedena, qualquer entendimento contrário, pedindo que a devida para reverenciar a sua fundamentação. Assim, cabe registrar que o projeto de lei 236/2024 afigura-se o total interesse cultural, face a sua mais cristalina evidência. Diante do exposto, considerando a legalidade do projeto em análise, a sua oportunidade, né, legal, conveniência, desculpe, estou gaguejando aqui, que é o óculos, não estou muito acostumado com ele, não. Em entendimento, a recomendação, regimento ao voto pela aprovação do projeto de lei epigrafado e pelos seus próprios fundamentos. E como voto a favor. Como vota a deputada Elininha? Ou é a senhora que diz aí que como vota, deputada? Eu estou confundindo as bolas aqui.
Não, a presidência já voltou para mim. Eu acompanharei o relatório de Vossa Excelência. Então, a matéria está aprovada com, com os nossos votos e encaminhada à Secretaria para as providências necessárias. Agora nós vamos ao projeto de lei 44/24, também de autoria do deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo o Carnaval Capixaba, a relatoria do deputado Sérgio Meneghelli. Olha, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, da qual forma recebeu o parecer, pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. Né? Então, o meu parecer é descrito o objeto do presente proposição, cumpre ressaltar que o parecer sobre a minha relatoria se cinge à análise do mérito quanto à conveniência e à oportunidade, e seus respectivos aspectos quanto à política estadual de cultura e de preservação da memória histórica do patrimônio artístico-cultural e ambiental, bem como da comunicação social, em conformidade com os artigos 67 e 92, parágrafo 1º, inciso 2 do regimento interno desta Casa, estando prejudicada por qualquer análise sob o ponto de vista de diversos, que compete regimentalmente às demais comissões permanentes, bem como da área técnica legislativa. Assim, passamos à análise da justificativa do presente projeto, que visa declarar patrimônio cultural e imaterial do Estado do Espírito Santo o Carnaval Capixaba. Ainda em obediência aos termos regimentais, aproveito como fundamentação a própria justificativa elencada no projeto de lei, que assim reverendou a mencionada iniciativa, a qual peço data vênia para destacar e trazer a colação a dita justificativa, né, desse projeto, e valorizar e fomentar e reconhecer essa importante festa nacional, estadual, de muita valia para o Estado. Feita mencionada ponderações quanto à fundamentação do propósito do registro, por fim, comungo com o entendimento da douta Casa, Comissão de Constituição e Justiça dessa egrégia Casa de Lei. Assim, cabe registrar que o projeto de lei 44/2024 afigura-se de total interesse cultural, face à sua mais cristalina evidência sociocultural no nosso Estado do Espírito Santo, verificando-se do mesmo que o presente propósito legislativa, apresentada como brilhantismo pelo ilustre deputado, contém-se um cisto para o precioso artigo que observar a formalidade. Diante do exposto, né, considerando a legalidade do projeto em análise, a oportunidade inegável da conveniência com atendimentos a recomendações regimentais, ao meu voto pela aprovação, e queria também parabenizar o deputado, né, porque hoje em dia está um mimimi danado que eles estão assim criminalizando tudo praticamente. Ele, por ser um deputado, né, publicamente assumido conservador, realmente foi uma grata surpresa ver o nosso amigo e companheiro aí, Coronel Wellington, apresentar esse projeto de lei, né, que pelos seus próprios fundamentais, né, e é assim. Então, eu voto pela aprovação. Bom, meu voto acompanha o relatório do deputado Sérgio Meneghelli. Também parabenizo o Coronel Wellington nessa onda de conservadorismo. Proteger o nosso carnaval é muito importante, especialmente a tradição do carnaval de rua. E eu espero que essa declaração de patrimônio cultural e material os prefeitos levem em consideração e não criem dificuldades para que o povo possa expressar nas ruas seu sentimento de alegria, comemorando e participando ativamente do Carnaval Capixaba, que é forte, é tradicional, é bonito, é lindo. Então,
especialmente o prefeito de Vitória, que não crie mais dificuldades para que a gente possa ter os nossos blocos e as expressões mais legítimas da população nas ruas da nossa capital e de todas as cidades do nosso estado. Pois não, deputado? Gostaria de fazer uma observação, porque eu sempre fui a favor do carnaval, inclusive eu tinha fama aqui em Colatina em desfilar em todos os blocos. E quando eu estava prefeito de Colatina, no ano de 2022, né, a gente estava com dificuldade, onde tinha uma escola de interior, né, que começou a própria comunidade construir, mas ela não conseguia terminar. E naquela época tinha um dinheiro que o prefeito, o ex-prefeito Leonardo, ele tinha destinado para os blocos. E eu, na verdade, naquela época, eu ficava assim, ou eu aproveito esse dinheiro para fazer, não era destinado, tinha um dinheiro que eu poderia ter usado no carnaval, ou eu faço, dou o dinheiro aos blocos, porque tem uma velha cultura também aqui em Colatina, que o município é obrigado a bancar 100% o carnaval. E eu não concordo com isso, né? Tem as ligas, né, das escolas de samba, como tem no Rio de Janeiro, que eles já começam, através dos ensaios, as promoções, onde banca a escola. Então, eu acho que o Estado tem, sim, colaborar. Mas, naquela época, eu fiquei numa encruzilhada. Ou eu dava o dinheiro para plumas e paetê, ou para lápis e caderno. Então, eu optei, era uma necessidade da comunidade, porque os alunos tinham que acordar 4h30, 5 horas da manhã, para pegar o transporte para chegar. E era tudo alunos, uma faixa etária de 6 a 12 anos de idade. Então, eu falei, tem que ter as exceções. Então, eu falei, esse ano eu não vou poder dar a quantidade que os blocos querem, mas o carnaval eu vou realizar. Eu vou dar toda a estrutura e cada bloco, que aqui nunca teve escolas de samba, sim, blocos de carnaval. Aí houve aquela confusão, o prefeito Sérgio Meneghelli acabou com o carnaval. Eu jamais acabaria com uma festa popular. Eu acho que isso seria um absurdo da minha parte, até mesmo uma ignorância e desrespeito à maioria da vontade popular. Então, nós realmente realizamos o carnaval aquele ano, mas por eu não conseguir dar o dinheiro que os blocos queriam, né, que na época era 250 mil reais, tal, e esse dinheiro dava para concluir a escola rural. Então, eu optei pela escola rural, inclusive, assim, eu fui elogiado pelo Brasil todo. O vídeo explicando isso, tá, ainda registrado, deu cerca de 13 milhões de visualizações. Só que um grupo aqui em Colatina tenta jogar que eu acabei com o carnaval. Eu nunca deixei de realizar o carnaval. Até no ano da pandemia, nós fizemos o carnaval, porque foi antes de destacar, né? A pandemia mesmo começou pós-carnaval, assim, que começou a chamar a atenção, mas sempre teve a estrutura toda. Então, eu tinha que fazer essa proposta, essa observação, senão nós poderíamos dizer, pô, em Colatina, ele não deu dinheiro para o bloco e agora ele é favorável. Eu sou. Inclusive, quando o Salgueiro comemorou 100 anos, eu desfilei ao lado da atriz Elke Maravilha. Eu saí de Colatina só para ir ao Rio de Janeiro desfilar no Salgueiro em homenagem àquela importante escola de samba. E, se Deus quiser, o ano que vem também, eu quero pela primeira vez, porque quando eu fui convidado eu estava operado, né? Eu tive um problema de doença muito sério no início do mandato e eu não pude desfilar na MUC, que homenageou a minha cidade. Então, a senhora vê a importância do carnaval, não é só divertimento, ela mostra quantas coisas eu aprendo através do tema da escola, quantas coisas que eu não tinha conhecimento e que eu passei a ter através de temas de escolas de samba, tanto
do Rio de Janeiro, que é tido como as melhores do mundo, como de Vitória também. Quanta gente ficou sabendo da importância de Colatina quando a MUC foi campeão em 2021, retratando, mostrando a riqueza da nossa Colatina. Muito bem, deputado. Sempre há alguns contratempos, né? Então, mas espero que o senhor goste do desfile que vai participar. Eu, como faço parte da velha guarda da minha escola, todo ano eu estou na avenida, graças a Deus. Então, Teve um ano que eu desfilei em 5 escolas, deputada, aqui, 5 blocos aqui. Era o tempo de chegar no fim da escola e alguém me pegar e correr, jogar para concentração. E, graças a Deus, eu tenho isso tudo registrado. E quando voltar esse ano, se Deus quiser, o prefeito Renzo deve voltar, nós vamos realmente desfilar nos blocos. Agora, eu tenho uma ponderação. O Estado, o poder público, não pode bancar 100%. Eu acho que a comunidade também, e há como ter essa arrecadação. Porque tem fantasias, por exemplo, no Rio de Janeiro, que custa mais de milhões, né? Então, isso a gente tem que ver que a gente tem, assim, colaborar, ajudar. Agora, eu acho que o poder público, principalmente Vitória, que tem como se diz, um orçamento bem maior, eu acho que ela tem, inclusive, melhorar as condições, dar mais condições e prestigiar. Mas eu acho que o prefeito Pasolini, ele é conservador, mas para esse lado, eu vi os carnavais que ele tem realizado aí, eu não sei assim aos bastidores, mas pelo que a gente vê pela televisão, ele está de parabéns. Agora, lembrar que carnaval não é só desfile de escola de samba, não é bloco. Isso é carnaval, é uma festa popular. Eu adoro, o melhor do carnaval para mim é o Blocos do Sujo. Não sei se a senhora lembra, a senhora, nós somos praticamente da mesma faixa etária, quando tinha um trio chamado As Gatas, que elas cantavam: olha o Bloco do Sujo, que não tem fantasia. Então, mas que realmente, traz alegria para o povo eu acho cantar. lindo, né? Pegar fronha de travesseiro, fazer fantasma, a gente criar aquela fantasia, porque carnaval não é só luxo. Tem luxo nas escolas de samba porque elas querem competir. Agora, o verdadeiro carnaval, para mim, são os blocos de rua e as festas que as famílias realizam. Muito bem, falamos bastante sobre o carnaval. Bom, a matéria, portanto, está aprovada, já encaminhei para a secretaria. Nós vamos passar para o próximo projeto, que é o 371/2023, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, que declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo a festa imigrante polonês realizada no município de Águia Branca. Não, desculpa, não é o 371, é o 837, que também do Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo o Festival do Maior Café do Mundo, de Brejetuba. Eu sou a relatora, passo a fazer o meu relatório, né, que recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, ao ser distribuída a essa Comissão de Cultura e Comunicação Social, cabe-nos relatar. O Festival do Maior Café do Mundo de Brejetuba é um evento emblemático que transcende a simples celebração de uma bebida para se tornar um símbolo de identidade, cultura e desenvolvimento socioeconômico para a comunidade local. Minha garganta ainda está bastante ressentida. Declarar este festival como patrimônio cultural e material é reconhecer e valorizar a rica herança cultural e o impacto multifacetado que ela tem na vida das pessoas. Portanto, meu parecer é pela aprovação do projeto de lei 837/2023, do deputado estadual Coronel Wellington. Eu pergunto se o deputado Sérgio Meneghelli quer discutir a matéria.
Olha, deputado, eu só queria mais uma vez parabenizar o deputado Coronel Wellington, né? É um coronel, é um conservador e realmente aqui ele está me surpreendendo com as importâncias desse projeto. E a gente sabe, eu já ganhei café de Brejetuba e realmente é uma delícia, eu concordo. E a festa lá eu acho muito bacana, que lá tem o maior coador, né? Quer dizer, como tem a festa da polenta, o tombo da polenta, lá também tem o café, eu não sei se tomba, né? É coação que fala de café, É não até meio sei, mas perigoso, é coação. Mas hã? não coação de coagir, coação de coar. De coador, né? É, Hoje as pessoas coador. nem falam mais coador, é melita, né? Que eles falam É, aí, não, mas mas isso é realmente. para quem já se esqueceu do belíssimo sabor que tem um coador de café. Ah, mas eu uso até hoje, quando eu lavo, fica no congelador para no outro dia eu usar novamente. E Que economizo, né? bom. Não jogo papel na natureza. Bom, então, aí o senhor já antecipou, portanto, é, o seu voto, né? Ao Claro, com parabenizar. louvor, aprovo com louvor. Então, está aprovada a matéria que segue para a secretaria para as medidas necessárias. O próximo projeto, sim, este é do autor deputado Sérgio Meneghelli, é o 371/2023, que declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo a festa do imigrante polonês, realizada no município de Águia Branca, e eu passo a relatar, né? A Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, em votação realizada na sexta reunião extraordinária virtual híbrida, proferiu o parecer 192 de 2024, cuja conclusão foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 371/2023, à unanimidade dos presentes. No mérito, meu voto propõe aos nobres membros dessa douta comissão a aprovação da matéria, com a sugestão da adoção do seguinte: Comissão de Cultura e Comunicação Social é pela aprovação de lei do projeto 371, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, que declara patrimônio cultural e material do Espírito Santo a festa do imigrante polonês realizada no município de Águia Branca. Eu quero parabenizar você, deputado Sérgio, pela iniciativa. Eu tenho uma relação muito próxima com o município de Águia Branca, então eu fico muito feliz da sua iniciativa ter trazido para o conhecimento de todo o estado do Espírito Santo a presença da colônia polonesa naquele município, a belíssima casa da cultura polonesa que está bem no início da cidade, onde a gente aberta a visitação pública. Eu costumo fazer muitas reuniões com as comunidades de Águia Branca lá na Casa da Cultura Polonesa, muito forte, muito presente na vida e na constituição daquele município. Então, meu voto é favorável, com louvor, e meus parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência. Então, está aprovada a matéria, com os nossos parabéns. Então, Obrigado. segue para a Secretaria para as medidas cabíveis, para as medidas necessárias, né? O próximo projeto de lei é o 625/23, de autoria do deputado Bruno Rezende,
reconhece a Folia de Reis como manifestação cultural estadual e eleva essa atividade à condição de bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural do Estado. Eu passo a relatar. Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, recebeu o parecer 193/2024 pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, em votação realizada na 6ª reunião extraordinária, conforme ata taquigráfica anexa, folhas 46 e 48. Meu relatório é sintético, vale aqui registrar que a importância de tal homenagem, tendo em vista o projeto de lei, afigurar-se de total interesse público. Diante do exposto, eu proponho aos nobres pares dessa douta comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Cultura e Comunicação Social é pela aprovação do projeto 625, de autoria do deputado estadual Bruno Rezende. Pergunto se o deputado Sérgio Meneghelli quer fazer alguma observação, se quer discutir a matéria. Não, eu só queria, deputada, parabenizar o deputado, porque realmente é uma festa bonita, né? Principalmente no município da Serra, né? E, inclusive, aqui pertinho de Colatina, pertinho que eu digo, a uns 80 quilômetros em linha, passando por Aracruz, em Nova Almeida, que tem um mastro, quer dizer, e é uma pena que a nova geração não conhece bem o que é a Folia de Reis, sabe? Então, às vezes as pessoas veem assim só com uma festa de... Sei lá, eu não entendo bem, que eu já vi até crítica, mas eu acho muito bonito, eu acho cultural, e sem dizer também que é uma festa religiosa, né? A Folia de Reis, né? Que sempre acontece aqui, aqui eu conheço mesmo, no balneário de Nova Almeida, que pertence ao município da Serra. Então, eu parabenizo o deputado Bruno Rezende, eu acho que no Sul também é uma coisa forte. Aqui em Colatina, infelizmente, essa tradição já morreu, e talvez isso pode começar com a aprovação desse projeto, fazer realmente realçar ou reviver essa tradição em todos os municípios do estado do Espírito Santo. O reisado, né? A Folia de Reis, ela existe em vários municípios aqui do Espírito Santo, Conceição da Barra, Muqui e outros municípios. Eu acompanho também a festa de Nova Almeida, porque, além de ser próximo, eu tenho ali, eu passo o verão ali em Praia Grande, então, no dia 20 de janeiro, que é o encerramento da festa, às vezes eu vou lá na levantada do mastro, às vezes eu vou só na entrega do mastro lá na Gente, é bonito, você conhece? né, na nossa igreja lá, então, fantástica, de mais de 400 anos. Então, é uma festa que merece ressurgir onde ela acabou e merece ser valorizada onde ela ainda existe, né? Então, eu acho que nós não deveríamos permitir mesmo que determinadas religiões prevalecessem sobre outras. Todas as religiões deveriam ter sua liberdade de expressão. Então, a festa de Reis é uma festa que mistura um pouco as tradições dos reis da Igreja Católica, os reis que vão homenagear o nascimento de Jesus, e depois misturou-se um pouco com as tradições culturais africanas. Mas essa mistura é própria do nosso país.
Então, assim, em muitos municípios onde ela não existe mais, assim como Cosme e Damião e outras, é por disputas de religiões que eu acho totalmente descabível, porque a cultura é algo que deve ficar intocada do ponto de vista do que ela representa, e respeitada as diversas tradições. Se eu não quero ir, se eu não acredito, se eu não gosto, eu não vou. Isso não significa que ela precise acabar, né? Há aqueles que vão, que prestigiam e que mantêm vivo. A nossa comissão precisa preservar muito, mesmo. Nós não devemos ter nenhuma restrição em falar respeitosamente contrária a essa disputa que não tem menor cabimento. Não querer festa de Cosme e Damião, não querer reisado e não querer outras manifestações em função de posições religiosas. Cada um tem a sua e cada uma deve se paute a sua vida, mas a sua vida, não interferindo no conjunto, principalmente no patrimônio histórico, material ou imaterial, da nossa tradição. Então, a matéria está aprovada, e encaminhamos à secretaria para as providências necessárias. Agora, eu passo a relatar o projeto 665, de autoria também do deputado Sérgio Meneghelli, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa do imigrante italiano, realizada no município de Marilândia. A Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, em votação realizada na 6ª reunião extraordinária híbrida, proferiu o parecer 195/2004, cuja conclusão foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 665, a unanimidade dos presentes, e que agora está em análise de mérito nessa comissão. Eu não vou ler o voto por ele ser muito longo, porque ele é autojustificável. Nós estamos na Comissão de Cultura, a presença do povo italiano na formação do povo capixaba é muito forte, extremamente forte, está presente na nossa gastronomia, na linguagem, está presente nas danças, está presente em praticamente todas as expressões do povo capixaba, a presença dos italianos e italianas aqui no nosso estado. Por isso, nada mais justificável do que a aprovação, diante do exposto, né, que eu proponho aos nobres pares desta douta comissão, a aprovação da matéria apresentada pelo deputado Sérgio Meneghelli, que declara patrimônio imaterial do Estado do Espírito Santo a festa do imigrante italiano realizada no município de Marilândia, a exemplo de tantos outros municípios que assim o fazem no nosso estado. Portanto, meu voto é pela aprovação no mérito. O deputado Sérgio Meneghelli quer se manifestar? É só uma observação, deputada, que a tradição italiana em Marilândia é muito grande. Para você ter ideia, lá existe coral italiano, já existe um museu italiano, então é uma festa que, além assim, de manter as tradições, atrai turista, que é uma festa muito bonita, e eu queria parabenizar realmente aos moradores de Marilândia, bem como de Santa Teresa, Venda Nova, os municípios, né? Mas a população de Marilândia, se eu não me engano, 90 e pouco % é de origem italiana, mas aquela, sabe, as comidas lá realmente é a cara, assim, digamos
que tem uma semelhança muito grande em termos culturais com a nossa grande Santa Teresa, que é a primeira cidade brasileira, né, recebeu os imigrantes italianos. Então, nós consideramos aprovada a matéria que segue para a Secretaria para as providências necessárias. Eu acho que eu me dei tão bem no estado do Espírito Santo porque meu lado italiano, pelo lado da minha mãe, aqui encontrou um ambiente muito favorável, ao nosso modo de vida. Embora a minha seja bastante misturada, grego com italiano, mas aqui me senti muito em casa. Passo a relatar o próximo projeto de lei, que é o 827/2022, de autoria do deputado Capitão Assunção, que declara a corrida de rolimã Racing, que acontece no bairro da Penha, aqui no município de Vitória, como patrimônio histórico e material do Estado do Espírito Santo. O referido projeto de lei já conta com parecer técnico da Procuradoria pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 827/2023, integrado pela emenda substitutiva número 01 de 2023 ao referido projeto, que cuida de alterar a redação originária de patrimônio histórico para patrimônio cultural, conforme folhas 15, 19, 23, 26, 29 e 33. No âmbito da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, foi emitido parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposição, com respectiva emenda, o qual restou aprovado sobre folhas 53 e 58. Sendo assim, é legítima e oportuna a homenagem consubstanciada na proposição em tela pela declaração da corrida de rolimã Race, que acontece no bairro da Penha, município de Vitória, como patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo. Isto posto, sugerimos aos nobres pares dessa comissão a adoção do seguinte parecer: a Comissão de Cultura e Comunicação, na forma do artigo 51, e 1º e 4º e parágrafo único, 2 e 7º do Regimento Interno, aprovação do projeto 827, com a emenda substitutiva número 01 de 2023, do referido projeto de autoria do ilustre deputado Capitão Assunção. Então, portanto, meu voto é pela aprovação. Pergunto ao deputado Sérgio Meneghelli se quer discutir ou se quer fazer alguma consideração, já encaminhando seu voto. Olha, deputado, eu gostaria sim, porque isso mexe com a minha infância. Eu tive uma infância muito privada, sabe? A gente não sabia o que era presente de Natal, essas coisas. Na época de Natal, a gente lembra que a gente ia para a casa dos vizinhos para ver o presente que as outras crianças. Isso mexe com a gente. E o único brinquedo que a gente tinha era a gente nas oficinas pegar aqueles rolimã velho, pedaço de madeira. E eu levei muito cocorote na cabeça dos donos de... Olha, eu me estou emocionado com esse projeto, porque realmente com 8, 9 anos, a gente brincava nas calçadas e o rolimã, às vezes, desgastava. Naquela época, era ladrilho que eles falavam, e era a única coisa que a gente tinha realmente, porque até um carrinho de plástico, eu não sei, o meu primeiro presente de Natal, que eu acho que eu ganhei, eu tinha 15 anos, quando eu fui ser faxineiro na casa do então senador Moacir Dalla, né, no cartório. Foi aonde ele, no final do ano, ele dava uma lembrança aos funcionários. E na minha infância, eu tinha, desculpa, a gente ia nas oficinas, pegava aquilo e brincava. E eu acho que o capitão aqui está de parabéns, mas ele poderia até expandir esse projeto, porque aqui em Colatina mesmo, no bairro Santo Antônio, todos os feriados,
vai a população toda, inclusive o prefeito Guerino foi esse ano, desfilou também nos carrinhos de rolimã, e hoje já é mais difícil, porque conseguir, né, rolimã nas oficinas e tudo. Mas era uma brincadeira mais de crianças realmente que não ganhavam presentes. E era o nosso divertimento na época de Natal, como a gente não tinha os brinquedos, a gente ia brincar de carrinho de rolimã. E realmente é uma coisa que agora mexeu com a minha infância. E eu parabenizo o capitão, mas eu acho que esse projeto tem que ser declarado, estendido para todos os estados, porque, inclusive, agora, há pouco tempo, o prefeito de Panca, Cid Clay, ele pegou e convidou todos aqui para incentivar, e ele quer também implantar essa cultura da corridas de carrinho de rolimã lá no município de Panca. Lembrando que era uma brincadeira, todas as crianças, principalmente pobres, tinham oportunidade, porque eu catava lixo, né, quando as oficinas varriam, aqueles negócios, e tinha rolimã onde que a gente juntava, trocava com os colegas. E aqui em Colatina, inclusive, na entrada da cidade, eu fiz um monumento quando Colatina completou 100 anos centenário, eu falei, vamos homenagear a infância, para dizer que a cidade é nova. E a gente brincava muito, e na época não era Velotrol, era a Velocipe, que a gente chamava, que era de ferro, e às vezes a gente brincava de amarrar o carrinho de rolimã no Velocipe e puxando, né, as pessoas empurrando. Então, é uma coisa assim que eu tenho uma... a gente emociona, mas era muito gostoso e, principalmente, porque hoje, graças a Deus, com as campanhas, a criança mais carente que seja, ela consegue ganhar um presente de Natal. E a gente não, nosso divertimento de Natal era ir para a Casa das Portas dos Ricos, né? Para a gente ver os presentes que eles tinham ganhado, ficar vendo. A gente ia na missa da meia-noite, naquela época tinha a missa do Galo, hoje, até por uma questão de segurança, várias igrejas aqui em Colatina realiza bem mais cedo, e o comércio ficava aberto até meia-noite, porque a grande venda do comércio era na véspera do Natal. Então, realmente, eu acho importante isso, e eu acho que é uma homenagem à infância de quem passou privações. Hoje, claro, que está mais sofisticado os carrinhos, tem pessoas que compram rolimã novos, mas nós, como eu catava ferro velho, eu catava... Tinha vergonha, não, e na beira do Rio Doce, ficava revirando os lixos, procurando, né, que a gente juntava ferro velho para vender, cobre, essas coisas. Não roubava de instalações igual o povo está fazendo hoje, não. A gente pegava o resto quando eles varriam as oficinas, construções, e a gente achava isso. Então, eu parabenizo e desculpa aí, mas foi emocionante eu lembrar disso e ter a oportunidade de publicamente discutir isso. Então, aqui em Colatina, quem entra na cidade vê um velocipe, né, que hoje chama de triciclo enorme, e eu fui até respondi um processo, né, gastei com dinheiro de advogado, porque eu pintei o triciclo de branco, e os ignorantes confundiram um velocipe, um velotrol, hoje chamado de velotrol, com a bike, porque, segundo as pessoas, a bike é minha marca. Então, eles me acusaram que eu fiz aquilo na cidade para me promover, e na época não tinha. Então, como a gente não tinha um carrinho de rolimã, nós pegamos essas caixas de lixo coletor antiga e colocamos, hoje o triciclo puxa uma caixa de lixo, qual o nome? É caçamba, né? Uma caçamba, só que nessa caçamba tem flores. Nesse ponto, o prefeito Guerino falhou, porque ele não cuidou, mas eu tenho fé em Deus agora que nós vamos fazer um jardim, e aquilo é homenagem. Quem foi criança pobre sabe a importância de andar num velocipe e puxar um carrinho de rolimã, né? Porque era a nossa diversão. E na época onde que a gente morava, não tinha asfalto, era tudo terra batida, e a única opção que a gente tinha eram as calçadas. E quando eu fui catador de café, resto de café, né? Quando a gente ajudava até virar, assim a gente pegava e
quando não estava carro descarregando no bairro Lacê, né, nos armazéns Micas, aí tinha pessoas que davam cocorote na gente, sai daqui, chutava a gente, porque realmente o rolimã, se ele não ficar num lugar adequado, ele corrói o piso. Fica aí o meu registro e meus parabéns ao capitão Assunção e com a sugestão e realmente seja estendida como um patrimônio estadual, não só de um bairro de Vitória. Deputado Sérgio Meneghelli, eu, assim como o senhor, também fui criado numa família muito humilde. Os ricos efetivamente recebiam belos presentes, a gente não. Mas, olha, ninguém teve a emoção que nós tivemos, porque eu também fui uma grande usuária, quando criança, né, do carrinho de rolimã. Sempre. E como nós tínhamos liberdade de brincar na rua, né, a nossa geração pôde brincar na rua, é diferente, não ficava preso dentro de prédio, de condomínio. Então, a liberdade de quase voar num carrinho de rolimã é um sentimento belíssimo, e apesar de nos remeter a momentos em que a gente tinha vontade de ganhar outras coisas, mas esse sentimento, isso que nós vivemos, ninguém tira de nós, com certeza. A matéria está aprovada, eu encaminho à secretaria para as medidas necessárias. Vou passar a relatar agora o projeto 35/24, de autoria do deputado Coronel Wellington, que declara Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Espírito Santo o Festival Summerfest, realizado no município de Domingos Martins. A propositura recebeu encaminhamento para a Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação para análise de sua adequação jurídica, conforme artigo 41 do Regimento Interno. E, desta forma, em votação, realizada na sua 16ª reunião ordinária híbrida, ocorrida em 25 de junho de 2024, foi exarado o parecer número 206/2024, cuja a conclusão foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto número 35/2024. Eu, por considerar a matéria de relevante, bastante relevante para a nossa cultura, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei de autoria do deputado Coronel Wellington, pela preservação da cultura local, pela preservação aqui, nós já estamos tratando já de outra nacionalidade que fortalece bastante o Estado do Espírito Santo, que trata-se de tradições oriundas dos imigrantes alemães aqui para o Estado do Espírito Santo, que, assim como os italianos, têm uma força grande na cultura capixaba. Como eu pergunto como vota o deputado Sérgio Meneghelli. Pela aprovação, deputada, pela aprovação. Então, a matéria está aprovada e segue para a secretaria para os encaminhamentos necessários. Passo aqui a relatar o último projeto sobre a minha responsabilidade, que também é de autoria do deputado Coronel Wellington, que declara Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Espírito Santo a festa de São Sebastião e São Benedito, sobre a qual, inclusive, já falei hoje, realizada em Nova Almeida, no dia 20 de janeiro. Então, vou passar aqui
ao voto. A propositura recebeu encaminhamento para a Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação. E, dessa forma, em votação realizada na sua 16ª reunião ordinária híbrida, que ocorreu em 25 de junho de 2024, foi exarado o parecer 207/2024, cuja conclusão foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Por fim, o projeto número 57/2024 foi encaminhado para esta Comissão de Comunicação, de Cultura e Comunicação Social para fins de análise de seu mérito, na forma preceituada nos artigos 51 da Resolução número 2700 de 2009 do Regimento Interno dessa Assembleia Legislativa. Nós aqui hoje já falamos sobre essa festa, sobre a importância da tradição do reisado e do mastro de São Benedito, que tem na comunidade de Nova Almeida toda a manutenção da sua preservação histórica e cultural, né? Porque ela começa no dia 26, com o levantamento do mastro, e tem várias outras atividades até o dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, onde o mastro é devolvido à nossa histórica igrejinha, a nossa igrejinha no sentido carinhoso, tá? Então, eu conclamo os meus pares a votarem pela aprovação do projeto de lei 57/2024, de autoria do senhor deputado Coronel Wellington. Então, eu pergunto ao deputado Sérgio Meneghelli se quer fazer alguma consideração e já encaminhando a sua votação. Não, eu voto a favor e, mais uma vez, parabenizo o Coronel Wellington. Realmente, ele me surpreendeu de uma forma muito agradável hoje pelos projetos aqui que nós relatamos. Sou pela aprovação, deputado. Obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Encaminho a secretaria para as providências necessárias. Passamos agora à fase das comunicações. Eu gostaria de fazer um breve comentário que tem uma relação muito forte com a nossa comissão. Em algum momento, isso também vai ter rebatimento na nossa comissão, que é a proposição de uma chamada concessão à iniciativa privada para diversas atividades em 6 parques de conservação aqui no estado do Espírito Santo. Para nós foi... Por que eu falo que tem a ver com a Comissão de Cultura? Porque, na verdade, quem delibera a nível de estado sobre essa e onde são discutidos projetos na comissão no Conselho Estadual de Cultura, visto que o termo meio ambiente é bastante recente do ponto de vista histórico, e toda essa preservação, toda a necessidade da preservação veio a partir da cultura da observação e desses espaços como espaços reservados inicialmente para o deleite da observação
geral da natureza, seja a observação das matas, dos pássaros, das diversas espécies da fauna e da flora. E com o passar do tempo e a degeneração causada por detritos, na sua maioria detritos já da indústria, e depois da mineração, com o uso de minerais altamente prejudiciais à saúde humana e de outras espécies dentro da natureza, esses parques passaram a ter, e aí começou a surgir essa ideia de meio ambiente, que as pessoas têm uma visão muito equivocada de que meio ambiente é para fauna e flora, meio ambiente é para todas as espécies que habitam esse planeta, a começar pela nossa. E até porque somos dotados de um nível de inteligência considerado superior, a nossa responsabilidade na preservação também se torna superior. Então, assim, considero um disparate com vários vícios de origem, desde contratação sem licitação, de empresa não qualificada para prestação de serviço na oferta de projeto de ocupação das áreas restritas a esses parques, até o não investimento durante anos e anos nesses parques para recobrar não só as suas áreas impactadas, o cuidado com as áreas do entorno e a organização, obviamente, de um modelo de turismo que não seja um modelo de turismo de massa, mas que seja um modelo de turismo de base comunitária, para a preservação dos parques e para oferecer às comunidades do entorno desses parques, porque a visitação é grande e pode sim se tornar uma atividade turística, mas não dentro dos parques. Dentro dos parques deve reger as leis da visitação, com os cuidados necessários, né? Não dá para a gente pensar que vai ter preservação se tivermos tirolesa, hotéis, holofotes, se permitir visitação à noite, se puder ter hotéis que promovam festas, barulho, iluminação, tudo isso que prejudica fauna e flora, né? Tão fundamentais para que a gente possa enfrentar os problemas que nós estamos vivendo hoje em relação ao clima, em relação aos recursos hídricos que estão exaurindo no nosso planeta, né? E a extensão a extensão ilimitada e sem controle dos interesses econômico-financeiros. Portanto, só grandes empresas, grandes conglomerados que já são ricos e por isso têm como participar dessas chamadas concessões, que na verdade tratam-se de privatizações. Então, assim, eu quero chamar a atenção de quem nos ouve para a importância de fortalecer o movimento pela preservação e conservação dessas unidades, a não permissão de que no seu interior sejam colocadas atividades comerciais que vão, ao fim e ao cabo, pela alta presença humana e pelas suas decorrências, acabar com
essa fauna, essa flora e prejudicar não apenas a bela visão, né? As pessoas podem até pensar que isso é muito romântico. Não tem nada de romântico nisso. Nós estamos tentando preservar a vida do planeta. A vida do planeta é que é importante. Então, assim, eu convoco, eu chamo as pessoas a participarem das diversas audiências públicas. No próximo dia 29, será realizada a audiência pública em Setiba. Eu não tenho aqui comigo o nome da escola, mas depois a própria comissão pode dar publicidade a essa convocação, que foi feita pelo deputado Gandini para a audiência pública lá em Setiba para tratar da preservação do Parque Paulo César Vinha, meu grande amigo, que foi assassinado por tentar proteger aquela região. Então, assim, nós estamos num movimento muito forte por essa preservação, nós estamos no meio do G20, não só o G20 oficial, mas o G20 social, não só o oficial, mas o social, onde governos e população, cada um no seu espaço, estão discutindo sobre a preservação da nossa espécie e do planeta, para que ele possa cuidar de todas as espécies. Então, para hoje é o que eu gostaria de comentar, de convocar, de convidar as pessoas a assinarem o manifesto e também de participarem das atividades que o Movimento pela Preservação das UCs estão realizando no estado todo. Depois de Setiba, a próxima audiência pública será no município de Alegre. Mas antes disso, terá no município de Alegre um debate promovido pela UFES e pelo IFES, lá os campos locais, com a presença de biólogos para discutir com a comunidade os impactos danosos dessa tentativa de privatização dos nossos parques. Então, eu indago se o deputado Sérgio Meneghelli quer fazer algum comentário ou sobre isso ou sobre qualquer outro tema, ou fazer algum convite. Passo a palavra, então, para o deputado Meneghelli. Eu acho que foi muito oportuna as palavras da senhora. Não sei se a senhora ouviu o meu pronunciamento ontem na tribuna da Assembleia, e Ouvi. realmente é uma coisa grave. E o que me deixa mais chocado ainda, que eu sei que um dos rapazes lá que é contra isso, não foi ele que me enviou o vídeo, mas ele já ligou preocupado que, inclusive, ele já recebeu ameaças porque está protegendo essa área. Ele já me ligou hoje muito preocupado, e lá a gente sabe que não é a comunidade, é uma família onde tem 4 mulheres, todas têm casas próprias, e a covardia que elas estão fazendo, inclusive tem lugar que tem quase meio metro de aterro, mas como a natureza é mais forte do que a ignorância humana, os caranguejos estão, mas já existem muitos caranguejos mortos lá, e é muito oportuno que isso está acontecendo realmente em Setiba, onde a senhora disse que vai ter essa audiência pública. Eu gostaria que a senhora falasse a data, que eu vou fazer questão de poder participar. Bom, muito obrigado. Obrigado. Nós passaremos para o seu gabinete, deputado, todas as informações de todas as audiências. A próxima será dia 29 em Setiba. Eu não tenho aqui em mãos o local, é uma escola, mas passaremos para o seu gabinete. Posteriormente será Alegre, e depois ainda nós teremos em Venda Nova e outra em Castelo, que trata-se do Parque de Forno Grande. Então, o senhor receberá todo o calendário, com certeza. Bom, não havendo mais nada a tratar,
eu agradeço a presença de todas, todos e todes. Declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os meus pares para a próxima reunião, que será ordinária e ocorrerá no dia 3 de dezembro de 2024, às 9 horas, no plenário Judite Leão Castelo Ribeiro. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela presença e participação na nossa comissão. Um grande abraço.